Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo bíblico, nós vamos ler Desejado de Todas as Nações, capítulo 74, Getsemane. Lembrando, esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que os irmãos possam ter acesso a todo o conhecimento que Deus nos deixou disponibilizado. Vamos lá. Desejado de Todas as Nações, capítulo 74, Getsemane. Ao chegar ao jardim, os discípulos ansiosos procuraram um lugar habitual de retiro do mestre, para que ele pudesse descansar. Cada passo dava agora, fazia-se com extremo esforço. Gemia alto, como sob a pressão de terrível fardo. Por 2 vezes os companheiros o sustiveram, ao contrário teria tombado por terra. Nós vemos agora aqui, quando Jesus chega ao Getsemane, o quão debilitado ele fica. Saiu da ceia, saíram louvando, o Salmo 117, e agora chegando, quanto mais próximo de Getsemane, mais cansado ele ia ficando. A fisionomia dele já havia mudado, já não estava mais com aquele semblante alegre, era um semblante triste, pesado, carregado, e ele já começava a sofrer. Chegou ao jardim já agora tendo que ser muitas vezes sustentado pelos discípulos, senão cairia no chão desfalecido. Cada passo com extremo esforço. Jesus estava aqui na maior das provas agora, passando de enfrentar a luta, de fazer agora de fato a escolha de se entregar ou não. Nessas ocasiões, depois de um período de vigília e oração, costumavam dormir imperturbados a pequena distância do mestre, até que os despertava pela manhã para irem novamente ao trabalho. Agora, porém, desejava que passasse a noite com ele em oração. No entanto, não podiam admitir que nem mesmo eles testemunhasse a agonia que devia suportar. E agora, eles sempre foram ao jardim e Jesus orava e eles dormiam. Agora, Jesus queria que eles orassem com ele. E eles, como nós sabemos, dormiram. Foi uma pequena distância deles, não tão afastado para que o não pudessem ver e ouvir, e caiu prostrado por terra. Sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão escuro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante dele. Para escapar a essa agonia, não deve exercer seu poder divino. Como homem, cumpre-lhe sofrer as consequências do pecado do homem. Como homem, deve suportar a ira divina contra a transgressão. E aqui Jesus já começa a sentir o afastamento de Deus. Ele começa a sentir os pecados da humanidade vindo sobre ele. E Deus não pode se aproximar ao pecado. Então, começa aqui a ter a separação de Jesus com Deus Pai. A mesma separação que aconteceu com Adão lá no Éden. Jesus agora passa a sentir, só que com o peso dos pecados de toda a humanidade. No deserto da tentação estivera em jogo o destino da raça humana. Cristo saíra então vitorioso. Agora viera o tentador para a última e tremenda luta. Para isto se preparara ele durante 3 anos de ministério de Cristo. Durante os 3 anos que Cristo aqui viveu, pregou, levou a mensagem às outras pessoas, Satanás estava se preparando para esse momento, para o momento que ele iria enfrentar a Cristo novamente. E agora, no deserto, nós vemos como Cristo estava debilitado. Tem um vídeo aqui no canal, pode ir lá ver, e o irmão vai ver como Cristo estava debilitado no deserto. E Satanás tentou se aproveitar deste momento. E agora aqui, Cristo estava mais debilitado ainda, começando a sentir a separação de Deus, começando a sentir o peso dos pecados. Satanás aproveitou este momento de fragilidade do homem para tentar novamente a Cristo. Se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Com os resultados do conflito perante-se, a alma de Cristo se encheu de terror da separação de Deus. Satanás dizia-lhe que se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Ele
se identificaria como o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. E aqui Satanás tenta enganar a Cristo, dizendo que se ele se entregasse ali como um penhor, ele estaria eternamente separado com Deus. Aquela dor que ele estava sentindo, ele iria sentir por toda a eternidade. Ele seria, assim como Satanás, um ser caído. Satanás apertava o tentador, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. E aqui um ponto importante. Quando as tentações vêm a nós, quando as provações vêm a nós, a ponto de querermos desistir de tudo, nós sempre vamos olhar pelos piores aspectos, porque Satanás procura colocar sempre os piores aspectos. Quando olharmos tudo sempre pelo lado negativo, pelo lado dificultoso, estamos olhando com os mesmos olhos que Satanás quer que olhemos, pelos piores aspectos. A nação que pretende achar-se acima de todas e as outras, quanto às vantagens temporais e espirituais, rejeitou-te. Procuram destruir-te, a ti, fundamento, centro e selo das promessas que lhes foram feitas como povo particular. Um de seus próprios discípulos, que tem ouvido suas instruções e sido um dos de mais destaque nas atividades da igreja, trair-te-á. Um dos teus mais zelosos seguidores te há de negar. Todos te abandonarão. Satanás aqui traz os piores aspectos da situação. Cristo foi negado pelo povo, que recebeu os mandamentos, que recebeu os símbolos que apontavam para ele. Cristo é traído pelo discípulo de maior destaque. É negado pelo discípulo que era o mais zeloso. E todos aqueles que andaram com ele abandonaram ele. Em sua agonia apega-se ao solo frio, como que impedia de ser levado para longe de Deus. O enregelante orvalho da noite cai-lhe sobre o corpo curvado, mas não atenta para isso. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Mas mesmo então acrescenta: todavia não como eu quero, mas como tu queres. E aqui, assim como nós vimos ontem, como orar a Deus, mais uma forma de orarmos a Deus. Da mesma forma como Cristo orou, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Senhor, toma minha vida e faz dela como o Senhor quer, não como eu quero. Eu quero assim, se o Senhor quiser assim, tudo bem, mas se o Senhor não quiser, faz em mim conforme o teu querer. O coração humano anseia simpatia no sofrimento. Esse anseio experimentou o Cristo até o mais profundo de seu ser. Na suprema angústia de sua alma foi ter com os discípulos com o aflito desejo de ouvir algumas palavras reconfortantes daqueles a quem tantas vezes concedera bênção e conforto e protegera na dor e aflição. O coração humano deseja, ele almeja, sempre está ali confortado, uma simpatia com aquilo que sofremos. Quantas pessoas não pedem oração porque elas buscam simpatia, e muitas vezes eu e você vamos passar por coisas e não teremos a simpatia de ninguém. Muitas vezes eu e você vamos pedir oração e não teremos a simpatia de ninguém. Cristo foi abandonado. Se ele o foi, quanto mais eu e você, que tropeçamos, que já falhamos, e as pessoas vão lembrar disso quando mas a pessoa tal que fez tal coisa não merece nada. Pessoas julgando pessoas. Eu e você devemos buscar agir diferente desse sentido, sempre nos solidarizarmos ao nosso próximo. Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. Aqui mais uma das tentações de Cristo, que ele foi tentado nesse ponto, de deixar eu e você sofrermos o que caberia a nós sofrer de fato, e ele continuasse inocente. Se tão somente soubesse que os discípulos compreendiam e aliviavam, isso seria fortalecido. Erguendo-se num doloroso esforço, dirigiu-se cambaleante ao lugar onde deixaram os companheiros. Jesus estava quase desfalecido ali. Ele se levantou, foi lá, veio com os companheiros para tentar um auxílio, para tentar uma força de alguém próximo,
para ele se fortalecer um pouco mais. E os discípulos dormindo. Mas achou-os adormecidos, houvesse-os encontrado em oração e ter-se sentido aliviado, estivessem buscando refúgio em Deus, para com as forças satânicas não prevalecessem sobre, para que as forças satânicas não prevalecessem sobre eles, e Jesus se teria sentido confortado por sua firme fé, mas não deram ouvidos à repetida advertência: vigiai e orai. E muitas vezes eu e você não estamos ouvindo essa advertência hoje e estamos prontos a cair nas tentações, a ceder às provações. Se não vigiarmos e orarmos, quando vierem as dificuldades dessa vida, o momento quando eles ali assim enfrentaram as dificuldades, os discípulos, vendo Cristo sendo levado, se eu e você não buscarmos força, vigiando e orando, iremos cair nas provas, iremos ceder às tentações. Tinham orado enquanto ouviram os grandes clamores do sofredor, não pretendiam abandonar o seu Senhor, mas pareciam paralisados por um torpor que teria sacudido de si, caso houvessem continuado a rogar a Deus. Não compreendiam a necessidade de uma vigilância e fervorosa súplica, a fim de resistir à tentação. E muitas vezes eu e você estamos também adormecidos neste mundo, anestesiados pelas coisas aqui, e não vemos a necessidade de orar e vigiar fervorosamente, buscar com súplicas para resistir à tentação, porque já estamos tudo numa calmaria, parece que está tudo bem, parece que já está as coisas voltando ao normal. Veio uma pandemia que mudou o mundo inteiro muito rápido, mas agora parece que já está tudo normal. A gente já vai nos mercados, não tem mais nenhuma restrição, não precisa usar máscara e as coisas estão voltando ao normal e estamos anestesiados. Achamos que não precisamos mais vigiar e orar com constância. Quando a pandemia começou, houve em alguns um reavivamento, uma busca fervorosa em oração, em súplicas. Mas quando as coisas foram afrouxando, voltando ao normal, foi voltando à mornidão das pessoas. Ainda há alguns sim firmes, fervorosos, buscando e orando e vigiando, para não serem pegos desprevenidos, para não caírem nas tentações que sobrevirão. Mas a maioria está anestesiada, a maioria está conformada, a maioria acha que está tudo bem, está tudo normal. Jesus vai demorar um pouco mais. Tinham orado enquanto ouviram os grandes clamores. Já lemos esse já. A fraqueza dos discípulos despertou a simpatia de Jesus. Temia que não fossem capazes de resistir à prova e lhes sobreviria em sua entrega e morte. Não os reprovou, mas disse: vigiai e orai, mas para que não entreis em tentação. Mesmo em sua grande agonia, buscava desculpar-lhes a fraqueza. E agora Cristo, no momento de angústia e aflição que ele estava, ele busca ainda animar os discípulos, ele se preocupa com eles. Será que eles vão conseguir resistir às provas que vai vir? Será que eles vão conseguir, da mesma forma que Cristo estava preocupado com eles, está preocupado conosco hoje? Será que vamos resistir às provas que estão por vir? A angústia de Jesus até se afasta um pouco dele, e ele, com todo o amor que ele tem para conosco, olha para nós. Será que vocês vão conseguir resistir? Naquele momento em que Jesus estava sofrendo, inclusive fisicamente, mentalmente, todo o peso do pecado, e ele poderia estar ali olhando para si mesmo, mas naquele momento em que ele vê os discípulos dormindo, ele volta os olhos para aqueles que ele ama, preocupados com eles, mesmo ele sabendo toda a prova que ele iria enfrentar, ficou preocupado com eles. As palavras do Salvador foram levadas aos ouvidos dos entorpecidos discípulos: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. O primeiro impulso dos discípulos foi ir ter com ele, mas pedir-lhes que ficassem ali, velando em oração. Quando Jesus chegou a eles, achou-os ainda adormecidos. Eles ouviram Jesus orando e voltaram a dormir. De novo sentiram-lhe
o anseio da companhia de alguma palavra dos discípulos que trouxessem alívio e quebrantassem o encanto das trevas que quase o venciam. Jesus estava quase sendo vencido. Jesus queria ali um ombro amigo para estar ao seu lado. E Jesus pedia para eles orarem, e eles dormindo, eles sem compreender a necessidade de vigiar e orar. Para eles era uma noite normal. A única coisa diferente era que Jesus estava um pouco mais cansado, um pouco mais debilitado. Mas para eles era uma noite normal em que Jesus ia orar e eles ficavam dormindo. E para nós hoje parece que os dias estão normais. Mas a necessidade de oração, de vigiar e orar nos nossos tempos é ainda maior do que fora semana passada, mês passado, ano passado, quando iniciou a pandemia. Maior ainda, estamos chegando no tempo de prova final. E se eu e você não estivermos vigilantes, orando, iremos ceder às tentações. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora, não orava agora pelos discípulos, para que a fé deles não desfalecesse, mas pela sua própria alma, assediada de tentação e angústia. O tremendo momento chegar, aquele momento em que decidiram o destino do mundo, na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice, reservado ao homem culpado. Jesus ali começa a orar por si mesmo, porque naquele momento ele ainda poderia não estar mais fazendo aquilo, ele poderia deixar passar o cálice, ele poderia abdicar daquilo e falar, não, eu não quero, e deixar a humanidade à sua própria sorte. Poderia enxugar da fronte o suor do sangue e deixar perecer o homem em sua iniquidade. Poderia dizer, receba o pecador o castigo de seu pecado, e eu voltarei ao meu Pai. 3 vezes proferiu essa oração, 3 vezes recuou sua humanidade do último supremo sacrifício. Surge, porém, então a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Vê que o transgressor da lei, se deixado, tem de perecer. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado, as misérias e os ais do mundo condenado erguem-se ante eles. Contempla-lhes a sorte iminente e decide-se. Salvará o homem, custe o que custar da sua parte. Jesus agora decide se entregar por mim, por você. Jesus agora, vendo que sem Ele seríamos nada, estávamos fadados à destruição completa, não teríamos esperança de nada, seríamos aqui apenas a destruição, o pior das coisas que poderia acontecer. Ele resolve nos dar uma esperança e Ele decide se entregar para nos salvar, custe o que custar, até mesmo se as palavras de Satanás fossem a verdade, de que haveria separação entre ele e Deus eternamente, de que ele seria condenado a viver como Satanás. E se isso se vivesse, se não sofresse a morte eterna, como há de sofrer Satanás, naquele dia, ele decide entregar-se, custe o que custar, por mim e por você. Houve silêncio no céu, nenhuma harpa soava. Pudesse os mortais ter testemunhado a sombra das hostes angélicas, quando, em silenciosa dor, observavam o Pai retirando-se de seu bem-amado Filho os raios de luz, amor e glória, e melhor compreenderiam quão ofensível é aos seus olhos o pecado. Cristo, que nunca pecou, teve retirada dele os raios de luz, amor e glória que proviam do Pai. Já estamos chegando a 20 minutos. Esse capítulo é maravilhoso, mas eu vou ter que pular algumas partes. Então vamos lá, eu vou tentar ler e ir pulando já. Satanás e suas hostes do mal, as legiões da apostasia, seguiam muito atentamente a essa grande crise na obra da redenção. Os poderes do bem e do mal aguardavam para ver a qual resposta se teria dado à oração de Cristo, 3 vezes repetida. Os anjos anelavam trazer alívio ao divino sofredor, mas isso não podia ser. Os anjos não podiam ajudar Jesus, eles queriam ir ajudar, mas não podiam. Nenhum meio de escape havia para o Filho de Deus. Nesta horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do Salvador, abriu-se o céu, surgiu uma luz que entre a tempestuosa trevas da hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo,
O anjo não veio para tornar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo, a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai. Então, o anjo Gabriel agora vem dos céus para fortalecer a Cristo. Muitas vezes aí vocês estamos enfrentando lutas, provações, tentações, dificuldades aqui, e queremos que o cálice se afaste de nós. Mas muitas vezes, na posição em que estamos, como verdadeiros discípulos de Cristo, somos convidados a tomar o cálice aqui também. E muitas vezes o céu vai vir a nós para nos fortalecer e encorajar para seguir firmes. Muitas vezes aí vocês estão se enfrentando aqui a tentação de arrumar um trabalho no sábado, porque estamos desempregados, estamos sofrendo as provas aqui. E os anjos do céu querem nos ajudar, mas se eles virem, será para nos fortalecer a seguir firmes nos caminhos de Deus, seguir firme fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos pede. Mas muitas vezes queremos que o cálice passe, queremos abandonar a tudo. E aí você deve ter a certeza que virá a força do céu, sim, em nosso auxílio, para nos fortalecer a fazer toda a vontade de Deus. Adormecidos, os discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Viram o anjo inclinado sobre o prostrado mestre. Viram-no erguer a cabeça do Salvador sobre o seu seio e apontar para o céu. Ouviram-lhe a voz, qual música suave, proferindo palavras de conforto e esperança. Os discípulos recordaram a cena do Monte da Transfiguração. Lembraram a glória no templo, envolver a Jesus e a voz de Deus que falara da nuvem. Agora se revelava aquela mesma glória, e não tiveram mais temor pelo mestre. Ele se achava sob o cuidado de Deus, um poderoso anjo foi enviado para o proteger. Novamente os discípulos estavam em fandígua, cedem àquele estranho torpor que os domina. E os discípulos veem a cena, Gabriel descendo, pegando Cristo em seu seio, apontando o céu, falando com ele com uma voz melodiosa, e os discípulos adormecem. Os discípulos não oram, os discípulos não buscam. Acreditava que ele estava seguro, porque o anjo estava ali. Nenhum vestígio recente de sua agonia podia divisar ao adiantar-se Jesus para enfrentar o traidor. Achava-se à frente dos discípulos. Disse, a quem buscais? Responderam, a Jesus Nazareno. Jesus disse, sou eu. Ao serem proferidas essas palavras, o anjo que há pouco estivera confortando a Jesus, interpõe-se entre eles e a multidão. Uma luz divina iluminou-lhe o rosto do Salvador, e uma como que pomba pairou sobre ele. Em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer um momento. Cambalearam em recuo. Sacerdotes, anciãos, soldados e o próprio Judas caíram como mortos em terra. Mais uma prova de que Jesus era Deus ali para todos aqueles que estavam indo em busca, querendo matar. Quando Jesus revela quem Ele é, eles caem em terra como mortos, porque a glória de Deus foi revelada ali. E eles ainda assim perseguem para continuar com a traição. Vamos lá, 3 parágrafos, acho que hoje vai dar meia hora, que não tem como pular esses. Jesus lhe diz, amigo, a que viestes? A voz tremia-lhe de dor ao acrescentar, Judas, com um beijo, traíra o filho do homem? Este apelo devia ser despertado a consciência do traidor e tocado seu obstinado coração, mas a honra, a fidelidade e a brandura humana o haviam abandonado. Até mesmo nesse momento, Jesus queria despertar e salvar a Judas, mas ele já havia abandonado tudo e se entregue aos poderes de Satanás. Permaneceu ousadamente e em desafio, não mostrando nenhuma disposição de abrandar-se. Entrega-se a Satanás e não tinha poder de lhe resistir. Jesus não recusou o beijo do traidor. Judas chegou ao ponto de se entregar que ele não podia mais resistir. E eu e você, se nos afastarmos de Cristo, assim como ele fez na Santa Ceia, se afastou de Cristo. Se eu e você nos afastarmos de Cristo, podemos chegar a esse ponto sim, de sermos entregues ao inimigo, de sermos usados completamente e não mais ouvir a voz do Espírito Santo
Eu e você devemos estar sempre na presença de Cristo, nunca abandonar a presença de Cristo, buscar em oração, vigiar e orar, porque o momento está chegando em que aqueles que não vigiam e oram, aqueles que não estão preparados, irão abandonar de vez a Jesus, irão, assim como Judas, trair. Estamos chegando em um momento em que dentro da igreja surgirão os traidores para entregar aqueles que estão na igreja. Eu e você devemos estar preparados para isso, para não nos desanimarmos, para não deixarmos esmoecer a nossa fé, porque esse tempo está chegando, não sabemos quando, mas os sinais da nossa volta nos mostram que está cada vez mais próximo. Ficaram decepcionados e indignados ao verem as cordas trazidas para ligar as mãos daquele que amavam, e a sua indignação Pedro puxou precipitadamente da espada e procurou defender o mestre, mas apenas cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus vira o que fora feito, soltou as mãos, ainda que firmemente presas pelos soldados romanos. Mais uma prova de que Cristo estava se entregando. Ele podia se soltar no momento que quisesse. Ele soltou, curou o soldado do sumo sacerdote e deixou eles novamente o amarrá-lo. Aquelas cordas que nada serviam para segurar o Filho de Deus, mas ele estava se entregando por mim e por você. Jesus não foi preso por homens, Jesus não foi morto por homens, Jesus se entregou para ser morto, para nos salvar. Não foram homens que fizeram isso, não foi Satanás que fez isso. Uma obra de Deus, uma obra que proveio dele mesmo. Ele se entregou para nos salvar. Para a gente encerrar o último texto, os discípulos ficaram aterrorizados ao ver que Jesus permitira que o prendessem e ligassem. Escandalizaram-se de que ele suportasse essa humilhação feita a si e a eles. Não lhe podiam entender a conduta e censuraram-no por submeter a turba. Em sua indignação e temor, Pedro propôs que se salvassem. Seguindo essa sugestão, todos os discípulos deixando-o fugiram, mas Cristo predissera a sua deserção. Aqueles que não vigiaram e oraram naquele momento abandonaram a Cristo. Se eu e você hoje, nos tempos em que vivemos, não vigiarmos e orarmos, iremos abandonar a Cristo. É um momento que eu e você hoje devemos refletir, que devemos buscar, devemos meditar na palavra. Mais do que nunca na história do mundo, devemos vigiar e orar. As tentações virão cada vez mais fortes, os traidores surgirão de dentro da igreja. Se eu e você não estivermos fortalecidos quando vermos outros sendo levados, iremos abandonar para nos salvar. Quando as dificuldades vierem, iremos abandonar a Deus, abandonar a vontade de Deus para nos salvar terrenamente por alguns instantes, mas estaremos perdendo a vida eterna. Eu e você hoje devemos vigiar e orar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos fortaleça para nos enfrentarmos às provas que estão por vir. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem muita coisa que eu pulei, quer trazer um outro ponto que eu não trouxe aqui, algum outro texto, ficou com dúvida em outra coisa, deixa nos comentários para a gente ler, estudar e crescer junto. Os pedidos de oração deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas. Por favor, Senhor, nos fortaleça, que possamos, Senhor, abandonarmos qualquer coisa nesse mundo que tenha atrapalhado a nós manter o foco, que possamos, a partir de hoje, agora, Senhor, vigiar e orar, para que estejamos preparados, que o Senhor nos prepare, Senhor, para essa prova que virá, porque por nós mesmos, se confiarmos em nós, iremos falhar, mas em Ti, nas forças que vêm do alto, teremos sucesso, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.